Aqui é Teacher Daiane, a professora de inglês. Sejam bem-vindos à Rede de Saberes. E na nossa aula de hoje vamos falar sobre o futuro, future, no inglês. Vamos ver como eu falo, como eu formo sentenças, como eu formo frases do inglês no futuro. Futuro é tudo aquilo que ainda vai acontecer, né? O amanhã, né? No inglês, a gente tem duas formas de falar no futuro. A gente fala usando will e usando going to. Hoje vamos estudar somente o will, somente como o futuro é formado com will. O will, ele é usado para fazer previsões, pedidos, promessas, né? Temos aqui algumas frases. I will make some juice. Farei suco. I will help you. Ajudarei você. Gente, o will, ele não tem tradução específica no português. Ele quer dizer que o verbo está no futuro. Quando vocês observarem esse will numa frase, quer dizer que aquela frase está no tempo futuro, né? O will é um termo usado para coisas que você também pode decidir na hora. Who will help me? Quem poderá me ajudar, né? Ou então, quem me ajudará? Quem me ajudará, né? Então, o help aí é o verbo, ele está no futuro porque eu tenho o will aí nessa frase. It will rain tomorrow, né? Choverá amanhã é uma coisa que certamente acontecerá. Então, para que o will ele é usado? Para dizer que algo vai acontecer ou deverá acontecer no futuro não imediato. Quando você não tinha planos de fazer algo e na hora, durante a conversa, resolve que irá fazer algo, para fazer previsões sobre o futuro, sobre coisas que não podemos ter certeza. Quando fizer promessas, se oferecer ou se propor a fazer algo, concordar ou recusar-se a fazer algo, para fazer um pedido polido em frases condicionais. If, que é formada pelo if, pelo presente e mais o will. Então, o will, ele representa o nosso futuro simples, né? No português. São coisas que poderá acontecer ou não. Então, é um futuro incerto, tá? Um futuro que não foi planejado. Aí a gente tem aí a formação do will. Como é que eu formo? Como é que eu formo frases utilizando o will? Vamos ver primeiro aqui na forma afirmativa. Vamos ver aqui as sentenças afirmativas. Então, a primeira coisa que eu tenho que colocar é o sujeito. Quais são os sujeitos? Quais são os sujeitos? Os sujeitos são aqueles pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. No inglês, I, que é eu. You, você. He, ele. She, ela. It, ele ou ela. A gente usa para coisas, para animais também. We é nós. You é vocês, no plural. E também tem o they, que é eles ou elas, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, colocar o sujeito, depois o will, depois o verbo e depois o complemento. Se a frase tiver algum complemento, coloca, se não. Exemplo aí, essas frases. I will travel. Eu viajarei. You will travel. Você viajará. He will travel. Ele viajará. She will travel. Ela viajará. It will travel. Ele ou ela viajará para objetos, né? Algum objeto, alguma coisa. We will travel. Nós viajaremos. E you will travel. Vocês viajarão. E aqui também temos o they, né? Que é o they. Eles ou elas viajarão. Aí temos também a forma abreviada de will. A gente pode usar tanto I will, que é a sua forma normal, quanto a sua forma abreviada. A forma abreviada, a gente encontra muito eles em texto, em conversação, então é importante que vocês saibam, tá bom? A forma abreviada fica aquele apóstrofo e 2 L's. Significa a mesma coisa, só quer dizer que a frase está abreviada, né? Então fica
I will travel, you will travel, he will travel, she will travel, it will travel, we will travel, you will travel. Quer dizer a mesma coisa, tem o mesmo significado, apenas está abreviado. Vamos ver agora a forma negativa. A forma negativa, quando eu quero negar algo, né? Quando eu quero dizer não, eu não viajarei, não passearei. Para usarmos a forma negativa, colocamos o not. A gente usa o not após o verbo auxiliar o will. Então, para mim formar uma frase negativa, basta eu colocar o not depois de will, tá bom? Olha o exemplo ali. I think I will not travel. Eu acho que eu não viajarei. Coloquei o not depois do will, a frase quer dizer que a frase está na negativa, quer dizer que ela está na forma negativa. O will mais not, ele também pode ser abreviado. Na sua forma abreviada, fica want. Want é a mesma coisa, é o will mais o not de forma abreviada. I won't travel tomorrow. Eu não viajarei amanhã. Então, como é que eu formo frases negativas? Basta eu colocar o not depois de will. Para me abreviar, will mais not fica won't. Primeiro sujeito, depois o will, depois not, depois verbo e depois complemento. Essa daí é a formação das frases negativas. A gente tem aqui um quadro com alguns exemplos. Forma normal, forma abreviada e a tradução. Primeiro sujeito, I, eu, depois o will, depois o not, depois travel. I will not travel. Abreviado, will mais not, I won't travel, quer dizer a mesma coisa. Eu não viajarei. You, sujeito, que é você, will, depois not, depois travel. Você não viajará. You won't travel. Mesma coisa, você não viajará. Observem aí as outras frases. Ele não viajará, ela não viajará, ele ou ela não viajará. Mesma formação. Sujeito, mais will, mais not, mais verbo, depois complemento, se a frase tiver complemento. E temos também a forma interrogativa. A forma interrogativa a gente usa para fazer perguntas. Como é que eu faço perguntas no futuro utilizando o will? A gente viu lá que na forma afirmativa e na forma negativa, a gente primeiro coloca o sujeito, depois vem o will. Na forma interrogativa, a gente troca. A gente coloca o will na frente da frase. Primeiro vem o will, depois vem o sujeito, depois vem o verbo. E uma coisa que a gente não pode esquecer é a interrogação no final, porque é uma pergunta, né? Frases interrogativas, uma pergunta. Então, olha aí o exemplo. Will you go? Primeiro will, depois o sujeito que é you, você, né? You go. Você vai ir, você irá, né? Vai ir, assim fica meio estranho, melhor. Você irá, né? Will she win? Will she win? Ela vencerá? Observem, o will nas frases interrogativas, ele vem no início da frase. Will mais sujeito, mais o verbo, depois o complemento, se a frase tiver algum complemento, e a interrogação no final. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtem o vídeo, compartilhem e até a próxima aula. Bye, bye. See you!